A represa Billings começou a ser construída em 1925 pelo engenheiro americano Asa White Keenan Billings, com o objetivo de gerar energia elétrica para a cidade de São Paulo por meio da usina Henry Burden em Cubatão. Localizada na porção sudeste da região metropolitana de São Paulo, a represa faz limite a oeste com a bacia hidrográfica da Guarapiranga e ao sul com a Serra do Mar, onde se encontra a maior área de floresta tropical preservada, um dos principais biomas brasileiros chamado Mata Atlântica, rico em diversidade, fauna e flora. A Billings é um dos maiores reservatórios da região metropolitana de São Paulo. Com 127 km², reserva 9 bilhões de litros de água. A bacia hidrográfica de drenagem, ou seja, o conjunto de rios e nascentes que direcionam a água para o reservatório, estende-se por mais de 580 km² e abrange os municípios de São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e São Paulo. Apesar de amparada pela Lei de Proteção aos Mananciais desde a década de 70, a região vem sofrendo ao longo dos últimos anos as consequências do crescimento urbano desordenado e um processo acelerado de ocupação irregular. Aproximadamente 1 milhão de pessoas vive irregularmente na área, gerando impactos ambientais decorrentes do lançamento de esgoto doméstico e do desmatamento, que causa erosão e assoreamento do reservatório. Esses problemas tendem a se agravar caso não sejam adotadas medidas urgentes para o controle dessa situação. Tais medidas dependem de planejamento e políticas públicas eficazes para a gestão do território, ação efetiva e constante de comando e controle dos órgãos de fiscalização, mobilização e organização da sociedade civil. E, sobretudo, investimentos e fomento de atividades compatíveis para um desenvolvimento social e econômico sustentável. A água é um recurso finito. Ela não pode ser produzida industrialmente. Não vivemos sem água. Sendo assim, o futuro da represa Billings depende de ações no presente e traz para toda a sociedade a responsabilidade pela vida das gerações futuras. O município de São Bernardo do Campo é um dos maiores do Brasil em termos urbanos. E 2/3 do município ficam em área de mananciais, à beira da represa Billings, junto à Serra do Mar. Como proteger, como preservar esse verdadeiro santuário? A resposta será dada nesse programa por 2 personalidades do município. O secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, José Carlos Gobes Palhuca, e o diretor de Gestão Ambiental, Giba Marçom, a quem nós agradecemos a presença. Obrigado, nós é que agradecemos. Como é que está São Bernardo em termos de verde, em termos de meio ambiente, secretário Palhuca? Olha, Ademir, agradecendo a presença aqui em nome do prefeito Orlando Morando e toda a nossa equipe. São Bernardo, como você acabou de dizer, tem uma grande área em manancial e de verde e compreende também praticamente 50% da represa Billings. Então o desafio nosso é pegar essa pujança dessa cidade industrial, metalúrgica, urbana e englobar com a proteção do meio ambiente e preservar todo esse ecossistema que nós temos na região, que é de fundamental importância tanto para a própria cidade como para todo o grande ABC e inclusive a região metropolitana. Tá certo. Sábado passado eu estive lá no Parque Estoril. Sim. Com meus 2 netinhos, né? Muito e bom. Nós fomos lá no zoológico. Certo. Tá muito bonito.
Está muito bonito. E é um discurso que os funcionários passam, que aqueles animais foram apreendidos. Exatamente. Né? Há uma onça aqui de Rio Grande da Serra. Nós temos lá o Parque Municipal Estoril, é uma unidade de conservação. Então ela é uma unidade de acordo com a legislação totalmente protegida. E dentro do Parque Estoril nós temos, na verdade, um zoológico, mas realmente não é um zoológico, é um centro de tratamento animal, porque lá nós acolhemos animais que são vítimas ou de maus tratos, ou de caça, ou de abandono, e principalmente animais da fauna da região. E, como você disse, nós temos lá diversos animais, inclusive 2 sussuaranas, né, que são onças pardas, que estão ali porque não foram objeto de... Uma acho que estava dormindo. São 2, ficam naquele viveiro bem grande, com vidro, muito fácil de visualizar, mas elas foram ali recebidas há alguns anos e não tiveram condição de ser reintegradas à natureza. Então, os animais que nós não conseguimos reintegrar, alguns ficaram absorvidos ali no próprio Parque Estoril e outros encaminhados para as demais unidades que nós temos aqui na região da Grande São Paulo, que acolhem animais dessa situação. Temos ali também muitas aves, temos macacos, serpentes. Você ingressa num local onde os pássaros passam na sua cabeça. Exatamente. Ali é um recinto que ele é fechado e ao mesmo tempo aberto, porque é uma grande gaiola onde as pessoas podem circular e ao mesmo tempo as aves estão ali soltas, então passam pelas pessoas, dá para ter uma interação razoável com os animais. Visualmente é muito interessante também. E foi distribuído um jornalzinho explicando a história do Estoril, o que existe no Estoril, a filosofia de preservação, inclusive com um trabalho feito em parceria com o Diário do Grande ABC. Exatamente. Nós fizemos alguns meses atrás esse guia, que foi o guia exatamente explicando o que existe no Parque Estoril, toda a sua estrutura, a sua origem, o que ele possibilita, o espaço que nós temos lá para lazer e educação ambiental. Giba, quando você era menino, você ia no 1º de maio, eu lembro que o Lauro Gomes fazia no 1º de maio um piquenique lá no Estoril. Sim. Lembra disso? Lembro, sim. Lembro até de quando a gente ia buscar uma bola de borracha no sítio dele aqui no Lourdes Ramos. Certo, né? certo. Normalmente em período eleitoral, Isso. Né? A gente ganhava uma bola de borracha, né? Certo. Não, lembro sim. Eu nasci ali na Padre Lustosa, né? Então a gente viveu muito ali. Uma vez você me falou que na rua que você nasceu há uma nascente de água. Ou na Rua São Bernardo? Na Rua São Bernardo. Na Rua São Bernardo. Você nasceu na Padre Lustosa. Na Rua São Bernardo? Na Rua São Bernardo tem uma nascente até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Ela está debaixo de um prédio e ela é bombeada para fora. Quer dizer, essas nascentes são as formadoras dos rios, dos nossos rios, e na área do Riacho Grande formam a represa Billings.
por isso a importância de toda aquela região, né? Ali é uma região produtora de água, né? E se nós não tivemos até hoje um problema mais sério de água, é graças realmente a essas nascentes que alimentam a represa Billings. A represa Billings é o represamento do Rio Grande, do Rio Pequeno e outros rios que o engenheiro Billings, né, acabou represando, formando essa represa. A princípio, essa represa é para alimentação da energia elétrica lá de Cubatão, né? E depois, com o tempo, ela acabou sendo um local onde a prioridade é o consumo humano. Então, em 2010, nós tivemos uma legislação, que é a legislação da Billings, em que no seu parágrafo 1º diz que, preferencialmente, a represa Billings é para consumo humano. Então, ela deixou de ter essa perspectiva só de alimentar uma usina na questão da energia, que na época São Paulo precisava muito de energia também, né? E agora ela é exclusiva, não exclusiva, mas ela é preferencialmente para o consumo humano. E por isso, todo o cuidado necessário para a região do Pós-Balsa, que ali é que se produz a água. Então, é necessário que a gente tenha o verde para que a gente tenha a água. Perfeito. E tenha as nascentes ali alimentando essa... São quase 100 quilômetros quadrados de espelho d'água. Então, é uma riqueza fundamental, necessária e que nós temos a obrigação de manter exatamente porque as gerações vão nascendo e nós temos que ter um compromisso com essa geração que vai nascer. Nossa vida depende da água. A quantidade de água na Terra é praticamente a mesma há cerca de 4 bilhões de anos. Água combina com floresta, pois as árvores contribuem para a conservação dos mananciais, como minas e nascentes dos rios. A vegetação auxilia na absorção da chuva para o subsolo, garantindo a chegada da água nas nascentes dos rios e córregos que abastecem reservatórios, como nossa represa Billings. Além disso, a vegetação cria uma barreira natural, chamada mata ciliar, que protege os corpos d'água contra a erosão e o assoreamento. A qualidade da água pode ser modificada por nós através de diversas ações. A água não serve apenas para beber. Também é muito utilizada nos processos industriais. Para produzir uma camiseta, por exemplo, são gastos aproximadamente 3 mil litros de água. Já para uma calça jeans, aproximadamente 10 mil litros. Imagine, 10 mil litros de água! E também na agricultura. Quando desperdiçamos alimentos, estamos desperdiçando toda a água que foi gasta para produzi-los. Para produzir 1 quilo de milho, são gastos 900 litros de água. 1 quilo de carne bovina, são gastos 15.500 litros de água. Em São Bernardo do Campo, toda a água potável que abastece casas, comércios, hospitais e indústrias vem da represa Billings. A Billings, construída em 1925, foi projetada pelo engenheiro americano Asa White Kane Billings, com o objetivo de gerar energia elétrica para a cidade de São Paulo, por meio da usina hidrelétrica Henry Borden, localizada em Cubatão. Com o passar dos anos, e devido ao aumento da população na região metropolitana de São Paulo, as águas do reservatório passaram a ser utilizadas também para abastecimento público, além de servirem como importante área de lazer e recreação. Lembramos que a represa Billings é um patrimônio ambiental nosso. E você? Queremos contar com a sua ajuda. Várias ações ajudam a cuidar da água, como, por exemplo, não desperdiçar alimentos, condicionar e descartar adequadamente o lixo, jogá-lo somente nas lixeiras e respeitar o dia e horário de coleta, reciclar o máximo possível, cuidar e preservar as árvores e áreas verdes da cidade. Pense bem, como ficaria a nossa vida sem água? Imagine a sua vida sem ela. A água não pode ser industrializada. É um bem exclusivamente natural. E existem os problemas, né, secretário? Por exemplo, nós estamos mostrando agora uma foto de uma casa irregular no pós-balsa. Casa irregular no pós-balsa. Não pode construir? Como que é? Então, aquela região ela tem uma limitação de construção.
pela lei da Billings 13079. Então, o que acontece? Tivemos lá, tempos passados, ocupações regulares, adensamentos desproporcionais, e chegou numa situação calamitosa, afetando, colocando em risco o manancial. Então, as construções lá, elas são delimitadas de acordo com o perímetro, com a área do imóvel que a pessoa tem, de acordo com a localidade. Então, a legislação ela é bem restritiva e, ao mesmo tempo, ela restritiva e rigorosa, mas ela estabelece os parâmetros para a construção. Nós temos o departamento de fiscalização e, constatando construções regulares, além do permitido, atingindo o manancial, totalmente despropositadas, nós podemos, então, temos a ferramenta que é a demolição dessas construções regulares. Infelizmente, nós temos que tomar algumas situações desse partido. Esse é um problema. Outro problema são os caçadores. Ainda existem caçadores. Não pode caçar, né? Outro paradoxo, né? Ainda nós temos aqui na região caça e pesca irregular. Então, nós temos, com o apoio da nossa equipe de fiscalização e também da Guarda Civil pela Inspetoria de Guarda Ambiental, uma atividade constante de policiamento preventivo em toda a região do manancial e, frequentemente, ainda temos casos de apreensão de caça e pesca irregular, né? Equipamentos e, às vezes, alguns até situações de flagrante, tanto de infrações como de crimes ambientais. A gente falou do prefeito Lauro Gomes, né, Giba, que é o prefeito das crianças, né? E ele dizia, a dona Rita, a saudosa Rita Zincaria falava, que foi secretária dele, dizia que o Lauro voltava atenção para a criança, no sentido até de conquistar a família, né? E nessa questão do meio ambiente também a criança é fundamental, né? Você levar a educação. Se o pai da criança está pescando irregularmente, está caçando, a criança vai perceber que isso é complicado. Ah, sim, sem dúvida. As crianças são muito melhores do que nós, do ponto de vista de visão ambiental, de preocupação com o planeta. Nós nascemos num momento em que havia muita abundância, embora muitas dificuldades também, porque as famílias eram pobres e tal, mas tinha muita abundância. Então a gente não teve a preocupação que hoje é necessário ter. É fundamental que as pessoas se preocupem com o que vai acontecer daqui 20, 30, 40 anos, ou o que vai acontecer amanhã. Então é fundamental isso. E as crianças são muito melhores do que a nossa geração nesse aspecto de preocupação com o meio ambiente. Realmente eles chamam a atenção dos pais, né? Estão preocupados com isso, né? E a gente, no nosso dia a dia, na secretaria, nós temos um monitoramento, algumas visitas monitoradas no Parque Estoril, também temos visita monitorada nas casas de triagem, onde se faz a reciclagem do nosso resíduo, e ali você vê a participação da criança muito engajada, compreendendo e levando para casa essa preocupação e passando isso para os pais, né? Então, essa feira de troca de brinquedos lá no Parque Salvador Arena, a gente está mostrando essa imagem, faz parte desse trabalho. Sem dúvida. Acho que a troca de brinquedos, além de ser uma questão de desenvolver na criança, né, uma preocupação ambiental da reutilização daquele brinquedo, né, porque aquele brinquedo, não sendo um brinquedo novo, ele está sendo reutilizado, que é uma maneira adequada de você tratar os resíduos que você tem no planeta. Mas ali também se fala de consumo, de você não estimular o consumo gratuito, né? E é interessante, é onde você vê as crianças que vão trocar, a criança leva 2, 3 brinquedos e troca por 2 ou 3 brinquedos. Só que a criança não tem noção financeira do brinquedo. Ele gostou de um brinquedo pequenininho, ele troca por um brinquedo grande, né? E ali a gente vê que os pais às vezes ficam preocupados olhando aquela situação. Mas é realmente um projeto muito importante. E para os adultos, né, secretário, a gente está mostrando agora 3 imagens de seminários. Um seminário de meio ambiente com o prefeito Orlando Morando, depois um seminário de meio ambiente, resíduos sólidos, e
também uma palestra do meio ambiente, acho que é o senhor que está nessa foto, lá na Pinacoteca. Sim. Quer dizer, são atividades regulares. Exatamente. Só voltando um minutinho na Feira de Trocas, claro. A Feira de Trocas, então, ela faz parte do nosso calendário permanente. Então, praticamente de 2 em 2 meses, nós temos feiras de trocas em vários bairros da cidade. Nesse né? caso então, é o Salvador Arena, mas calendário. tem vários locais. Temos. Então, inclusive, já fazendo a divulgação, dia 25 teremos a próxima Feira de Trocas, que será 25 de agosto. 25 de agosto agora, que é o mês de aniversário tá. da cidade, agosto, aproveitando, entrando no calendário oficial também. A Feira de Trocas de Brinquedos será na Fundação Criança, lá no bairro Assunção. Né? Então faz parte do nosso calendário. E nós estamos também, como o senhor falou aqui, de seminários. Esse ano nós aprovamos a Lei Municipal de Educação Ambiental. Então nós estamos focando muito forte na educação ambiental, que justamente vai pegar a educação formal e a informal, ou seja, alunos, crianças, jovens, tanto das escolas municipais, estaduais e particulares, como a educação informal, que é destinada ao público em geral, público externo, como uma escola aberta. E a partir dessa Lei de Política Municipal de Educação Ambiental, nós pegamos também muito forte na programação de seminários, eventos, mini cursos, cursos de extensão, abrangendo toda a questão ambiental num todo, porque não é só a questão no meio ambiente, a gente não trata apenas verde, água, animais, né? Tratamos muito também do meio ambiente relacionado ao meio urbano. Tá. Então, na nossa cidade aqui, nós precisamos enxergar o meio ambiente de uma forma urbana, o que a urbanização traz de melhoria, quais os impactos para o meio ambiente, visando o bem-estar da nossa população e do ser humano em si. Então nós temos aí diversas atividades para esse fim. E como você disse, nós tivemos aí o seminário de resíduos sólidos para tratar do descarte, utilização, reutilização, reciclagem de resíduos. Tivemos o seminário com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente também, tratando da política estadual do meio ambiente em conjunto com o nosso município e diversas outras atividades.